I saw the king that night. Mere hours before I left him, he had affirmed my right to the throne. A right he upheld steadfastly every day of his life after my mother died. And yet you will maintain that his mind was changed in an instant. I will. You lie. No. My father loved me, Alicent. And I believe he loved you, too. Did you betray him at the very last? When was your plan first laid? Was your ambition so keen? He changed his mind, Rhaenyra. É um retrato até atual, pô. Os Hatfields versus McCoys. Mas é verdade. Lembra? É verdade. Hatfield versus McCoys, que começaram tudo por causa de um porco, na verdade, né? E daí acabou se tornando uma contenda que foi durando gerações, até que praticamente dizimou as duas famílias. Né? Você lembra do Abril Despedaçado? Aquele filme também brasileiro, mas que ele é de um livro, né, do Ismael Cadaré, e se passa lá nos Balcãs. E ele conta que, por exemplo, você tinha essa coisa da tradição da vendetta. Então, por exemplo, um cara matava alguém da sua família. O irmão mais velho, subsequentemente, tinha a obrigação de te vingar. E aí ele ia atrás e matava você. Aí o irmão subsequentemente mais velho tinha a obrigação de te vingar. Aí, se não sobrava mais irmão, o tio tinha que vingar o sobrinho morto. Quando esse tio morria, e acabava virando o primo em segundo grau e as famílias literalmente deixavam de existir porque elas iam matando um ao outro até não sobrar mais ninguém. E meio que parece que a tônica aí dessas rivalidades seculares também em Westeros, né? O Marcelo Ribeiro fala que é um pouco dessa rivalidade apareceu na primeira temporada, né? Uhum. Sim, no episódio 4. Né? Sim, no episódio 4, quando eles estão tentando conseguir a mão da Rhaenyra, né? O garotinho Blackwood ainda mata um cara lá maior do que ele. Muito bom, gente, muito bom. E é interessante você relembrar, porque quando tá tendo essa coisa de vai ser oferecida a mão, vão ser oferecidas alianças, e tem famílias que são rivais, uma corre para pegar antes da outra para firmar aquela aliança antes de ter coroação ou troca, né, ali no trono, né? Até para poder depois, mais para frente, poder ficar pisando na garganta do outro, né? Se conseguir um casamento ali arranjado, né? Só quero dar o feedback aqui, porque eu já fiz essa averiguação, gente. Eu sou muito nerd das paradas que eu faço aqui de live. E realmente a conexão aqui hoje ela tá meio, sabe? Só pra avisar. Ou seja, não tá aquela qualidade 720p, tá? Então vocês vão desculpar. Eu sei que vocês estão escutando a gente bem, estão nos assistindo, mas a live é a conexão, porque, né, gente? Estamos meio retrô hoje, né? Mas então, esse primeiro segmento, então, dividir opiniões. Samir ficou com muita bronca, né, Samir? Até desabafa. Aproveita que esse é teu momento. Que o Samir, ele queria ver muito mais. Ficou decepcionado. Né? Ficou decepcionado, Samir. De uma maneira geral, né? Mas, Samir e Vanessa, vocês acham que isso está dentro da tradição que a gente já estava acostumado em Guerra dos Tronos de prometer batalha e não entregar? Olha... Já. Assim, o pessoal espera muito sangue, muito dragão, espetando dragão, porque eles meio que, principalmente as pessoas que não leram os livros, eles embarcaram na onda de quem leu, né? Porque quem leu vai espalhando, né? Vira uma grande fofoca. Igual como é nos livros, as fofocas, né? Que é baseada a guerra aí entre os irmãos. Mas nas primeiras temporadas de Game of Thrones, não teve assim algo assim tão muito sangue em todo o episódio.
Então eu acho que eles estão tentando segurar, né, o grosso que vem aí a partir do episódio 4, que é para depois não ter aquele problema de não tem mais o que mostrar. Porque a Dança dos Dragões ela tem início, meio e fim. Então eles estão tentando segurar o máximo, eu acredito isso, né? E acaba decepcionando as pessoas, né? Mas eu acho que tá no cronograma. Tem uma terceira temporada confirmada já também, né? O plano é ir até a 4ª temporada, ou seja, ainda tem muita desgraça ainda. As pessoas não têm ideia da desgraça que tá vindo aí. E eles estão empolgados para ver, mas aí quando chegar, eles vão se arrepender amargamente. O né? Vinícius falou aqui no chat, aliás, boa noite para todo mundo, gente, de novo, viu? Boa noite, chat, boa noite, Cinemundo afora. Vinícius falou assim, ó, o episódio da semana que vem se chama Dança dos Dragões. Vai ter dança e vai ter dragão, o Vinícius tá falando. Mas essa dança será um tango, será uma polka? Tem um episódio porque assim, tem um episódio, tem um capítulo, né, nos livros que se chama A Morte dos Dragões, né? Aí a Morte dos Dragões termina com o dragão começa com o dragão vermelho e o dragão dourado, né? Vanessa me corrige se eu estiver enganado. O título é A Morte dos Dragões e o subtítulo é o dragão dourado e o dragão vermelho, né? Isso já nos dá uma ideia de que essa dança eles já vão começar a bailar nos céus, né? Vai sair daqueles embates terra, mar, e a coisa vai pro céu. Isso já tá se desenhando no episódio de hoje, né? No terceiro episódio que a gente tá comentando. Né? O Vinícius falou que tem gente que morreu na dança que ainda nem nasceu. Vai vendo. É verdade. É verdade. Também tem outra questão, né? Eles vão começar a procurar os sangues do dragão, né? Vão começar as sementes do dragão. Os bastardos, né? Aí tem uma certa importância do Aegon viver nesses prostíbulos, né? Nesses lugares. Olha, eu tenho que falar dessa cena do prostíbulo, hein, gente? E me aparece a mina pegando uma tajaroba ali com gosto, né, gente? Que cena foi aquela? Pra quem gosta de assistir com os pais, hein, gente? Que delícia, né? Mas vamos lá, vamos conversando, a gente chega lá, né? Não, uma tajaroba, sei lá. Gente, deixa eu só vir aqui, então, trazendo para vocês o nosso diálogo, né? Pra gente não ultrapassar muito 1 hora, tem muita coisa para falar. Samir me ajuda e Marcos também. A gente vai ter aqui também uma cena aqui, eu tenho aqui um pequeno rascunho que eu só consegui acessar pelo celular, né? Que vai ter os conselhos que a Rhaenys dá pra Rhaenyra, o enterro dos gêmeos, que para mim me trouxe um pouco de estranheza. Eu lhes pergunto, que vocês têm embasamento. Claro, eu não sou uma pessoa estudiosa do medieval, mas eu nunca vi alguém ser enterrado jogando terra na cara. É a primeira vez. Eu assisti Coração Valente, assisti um monte de coisa, nunca vi jogar terra na cara do defunto. Isso daí dá um azar lascado, né? E os coitados dos gêmeos ali que se sacrificaram, bem ou mal também são café pequeno no tamanho dessa contenda, acabaram se sacrificando e jogaram terra na cara deles. Alguém me explica isso? Tudo bem. Não, tudo bem, eles são café pequeno, mas nós não podemos nos esquecer que eles são da Guarda Real. Isso! Não, concordo. Detalhe. São cada um de uma Guarda Real. Isso. Entendeu? E outro detalhe, são de uma casa importante de Westeros. São da casa Cargill. Que não aquela do... Cargill tem aqui no Guarujá, uma empresa de... Não é essa. Opa, gente, não aguentei a piada. Assim, em Westeros, de Game of Thrones, a gente até não vê, né, Vanessa? Eu acho que nas Crônicas de Gelo e Fogo, a casa ela já é uma casa extinta, né? Se eu não me engano. Já. Ou ela é uma casa extinta, ou ela é uma casa que não tem muita relevância nos livros de Game of Thrones, que inspiram Game of Thrones. Mas na Dança dos Dragões, elas são uma casa importante, né? Então, elas tiveram esse papel importante de dualismo entre os gêmeos, de cada um procurar um lado das grandes famílias, porque os Targaryens eram uma coisa só, né? E assim, por serem da Guarda Real, eles deveriam de ter um enterro à altura de
Né? Não, eu fiquei assim, o what the fuck, né? Que enterro é esse ali, sem um paninho na cara? Sério, não. Eu falo isso brincando, mas eu nunca vi a pessoa que é enterrada, a não ser quando é em campo de batalha, que eles nem são enterrados, né? Sem nada na cara do morto, isso não se faz, porque isso é uma desonra. Você entende? Parece, tu dá mais insignificância ainda, né? Gente, depois eu prometo que eu vou ler os comentários de vocês, tá? Até a gente que... E é um desrespeito até a gente que é fã de A Sete Palmos. Pô, eu gravo um podcast sobre. Cadê os caixões? Isso. Cadê verdade. o caixão, gente? Mas assim, e essa questão que eu acho interessante de abordar e trazer a Vanessa e você, a Rhaenys é uma ótima conselheira, gente. Ela traz tu acha que não, Vanessa? Mas peraí, tu já vai falar. Gostei. Mas ela me parece, se ela não é uma ótima, ela é uma conselheira, né? Ela tá tentando, né? Ela parece que é alguém que bota panos quentes, ela fala coisas que nós concordamos. Ela fala assim, olha, a gente não sabe a qual ponto essa guerra vai. Chega um ponto que a gente nem sabe quem foi. Alguém furou o olho de Cicrano, que matou a mãe de Beltrano. Ela traz uma coerência. Nesse ponto a gente concorda que certas contendas a gente nem entende chega um ponto delas que a gente não sabe por quê chegou naquele ponto, como é que começou, né? Tem gente que eu não falo hoje em dia, sério mesmo, que eu nem sei por quê que eu não falo, mas os filhos da puta fizeram coisa pra mim pra não falar, né? Alguma coisa né? Mas assim, né, brincando, né? Mas, Vanessa, fala pra gente aí, Rhaenys conselheira, mais mão do rei do que qualquer coisa desse mundo. Diga lá. Suspirou. Eu vou separar aqui completamente os universos. Vou esquecer completamente a Rhaenys dos livros, até porque essa daí não é a Rhaenys dos livros, acho que desde o terceiro episódio da primeira temporada. Então, beleza, né? Aí o Samir sabe. Mas por quê? Já especifica, porque nem todo mundo aqui lê o livro. Por que ela não é a Rhaenys dos livros? Ela não é por causa dessas atitudes. Olha, o que ela anda fazendo aí com a Rhaenyra? Ela fica brincando de morde e assopra. Dá a facada e esconde a faca. Ela fala uma coisa pra Rhaenyra, mas ela vai e alfineta ela. Eles estão em guerra. O Aemond matou o Luke. Aí o Daemon foi lá e tentou matar o Aemond, não achou, matou o Jaehaerys. O que ela tem para pensar que vai conseguir adiar o inadiável, o banho de sangue que vai ter? Aí ela vai e fala para Rhaenyra que a Alicente poderia parar essa guerra, que isso que ela falou é verdade, não existe guerra mais sangrenta do que uma guerra entre dragões e tal. Aí ela fala para Rhaenyra recuar e dar o braço a torcer, tentar implorar para Alicente. Implorar. Bem dizer, foi isso. E a Rhaenyra vai na corda dela. E aí os conselheiros lá. Você tem que reagir, você tem que aproveitar enquanto ainda tem vantagem. Num cenário de guerra como aquele, a vantagem que a Rhaenyra tem, ela conta muito. E aí quando a Baela chega dizendo que viu o Criston Cole e o Gwaine Hightower marchando ali nas terras fluviais para formar um exército, e aí ela não resolve minar aquilo ali antes de começar, de se formar, porque ela tá na ideia da Rhaenys de evitar o que não dá para ser evitado mais, ela perde. Isso daí vocês vão ver depois, vocês podem me cobrar que isso vai custar caríssimo para elas. Tenho certeza, depois. Vanessa. Então, essa complacência, essa vontade de tentar conciliar algo que não tem mais jeito. O que a Rhaenyra ia fazer? A Rhaenyra vai perdoar o Aemond por ter matado o filho dela? Com certeza não. Pois é. O Aegon ia perdoar o Daemon por matar o filho dele? Também não. Né? Tá tudo estragado, então, não tem volta. Não tinha mais jeito. Então o que a Rhaenyra estava querendo ali era impossível. E ela se contradiz muito quando ela fala que a Alicent tinha esse poder de parar com alguma coisa, de conter essa guerra, sendo que na primeira temporada...
Na primeira temporada, ela viu lá que a Alicente era uma prisioneira dos planos lá dos homens. Ela sabia disso. Não, e a gente tá acompanhando, né, que na série, né, Samir e Vanessa, ela já não tem voz ativa. Né? Tanto que no conselho lá com o Christian Cole, ele já mostra logo a cara que ele tem pra ela, né? Virando pro rei. Qual é a sua opinião, meu rei? Né? E tipo assim, né? Tipo, não quero sua opinião. Né? Então eu acho que ali já tá mostrando as garrinhas do Christian Cole. E daí outra questão que aborrece um pouco na direção da série. Na direção e na escrita da série. Esses ecos de episódios anteriores de diálogos entre Rhaenyra e Alice. Christian Cole pedindo uma prenda como se estivesse num jogo de jus. Coisa que não tá no meio de uma guerra. Ele tem uma outra posição. Agora ele é mão do rei. Ele já não é mais aquele aspirante a cavaleiro ou cavaleiro que... Quer cheirar o lencinho suado dela. Queria. Por favor, né? Por favor. Esses ecos, assim, eles incomodam um pouco, porque o que dá essa impressão é que se esquece do contexto dos livros ali, para ficar, né? A troco de que tudo isso? Agora eu concordo com a Vanessa. Daí, se eu for falar, eu vou falar no final do episódio, mas vamos falar depois. Certo. Não, eu quero só trazer uma questão, já que a gente falou de Guerra dos Tronos aqui, o Marcos mencionou, que eu e o Marcos, a gente fica debatendo o episódio enquanto a gente está assistindo. E a gente falou assim, olha só, tanto não tem sentido a Rhaenyra ter essa atitude, né? A Rhaenys fala assim, olha, ela é filha do benevolente, do não sei o que lá, pros caras, né, que estão pressionando ela. Vocês têm que recordar o quanto ela é herdeira de fulano e tal. Que, porra, vamos lembrar, por mais que me doa, o que aconteceu com o Ned Stark. Né? Na Guerra dos Tronos não tem isso, ou você é cruel enquanto você tem vantagem, ou você vai ser obliterado, a palavra é obliterado, né? Então nesse momento, como a Vanessa comenta aqui, e você também, né, Samir, ela tá com a vantagem, por que ela tá tão indecisa? Ela fica assim, ela, não sei, eu compreendi o que vocês falaram, eu vou pensar onde, cara pálida, né? Naquele voo lá que a menina dá, era pra ter feito churrasco maluco, né? Daqueles doidos. Mas eu acho que ela tem essa hesitação de introduzir os dragões no conflito. Eu acho que, na verdade, ela quer que aconteça, por exemplo, uma, digamos, contenda com os exércitos convencionais, nas quais os lords vão morrer no lugar deles. Não precisa, né? E ela acha que se começar uma guerra envolvendo os dragões, a família mesmo vai morrer, né? E eles preferem deixar que aquele ditado, eu não quero ser o rei das cinzas, né? E tal, não é? Querem deixar que os vassalos façam guerra por procuração para eles. Isso, igual ao mundo real. Mas não e uma maneira de se preservar enquanto linhagem, né? Deixa os outros morrerem, né? Até porque bem ou mal, eles são herdeiros também de alguém que chegou lá, vindo de outro lugar, e se impôs matando todo mundo e obrigando todo mundo a se ajoelhar, né? Na base da força, né? E é engraçado mesmo isso, ela vindo dessa origem, ela não acreditar que as coisas vão ser resolvidas no final, na força e no sangue do mesmo jeito, né? Ela tem essa coisa de querer validar também a posição dela através de uma série de coisas que, no fim das contas, a gente meio que sabe que a validação é na força, né? E esse jogo se decide um puxando a faca pro outro, né? E quem tem a faca maior ou quem consegue enfiar a faca no bucho do outro primeiro senta no trono. E se corta depois senta no trono. Boa analogia. Tá certo. Menos Aegon, né? Aegon deita naquele trono lá como se ele tivesse numa capa da revista, sei lá, né? O Aegon IV, vulgo pior rei que o Westeros já viu, também não se cortava. Então, essa lenda de que o trono rejeita certas pessoas é mentira, gente, é mentira. O trono é feito de espadas, pô. Vai cortar em algum momento. Aí, o Aegon. O Aegon é uma coisa suscetível de debate também, né? Vamos lá, né? Aqui, Sanderley Vitalino comenta que achou que é o melhor episódio, falou que chegou tarde. Chegou nada, Sanderley. Vai, depois vira podcast e você escuta também. Deixa eu falar só uma coisa. O Aegon,
ele não tem o respeito dos caras, obviamente, como o Christian Cole também não tem, né? Porque aqueles caras sentados na escada, conforme o Christian vai descendo depois, né? E os caras lá, os bad boy que acompanham o Aegon, né? Que racha um bico na hora que fala de pureza e de castidade, né? É um rei que não tem... Os parça dele não, os caras não respeitam ele, né? Quando... Você viu, Angélica, que ele nomeou os parça como guarda real também, né? Exatamente, os bad boy dele, os boys don't cry dele lá, né? É meio assim, gente. Mas assim, perguntas. Esse Aegon que vocês encontram no livro... Ele reflete esse Aegon que aparece na série? Ele é tão imbecilizado como ele é mostrado na série? Patético, Vanessa? Sim. Essa parte, eles não estão errando muito, não. O Aegon é da boca do lixo nos livros. Vivia em bordéis, em festas. Ele não queria saber de reinado, de governar, das pendências, expedições, reclamações do povo, dos reinos, do vale, da campina, de Dorne, ou oeste ou norte. Ele não queria saber de nada disso. Ele queria curtir a vida dele. Igual ali na série. Ele, assim como na série, ele foi meio que imposto, né, coagido a assumir essa coroa aí. Então, nessa parte aí, não erraram. Vocês percebem que ele é imprudente, é inseguro, ele não tem firmeza nas atitudes, ele tá sempre ouvindo aqui, ouvindo ali, ele não sabe realmente o que fazer, para que lado ir, porque ele não foi preparado para isso. Né? O Viserys nunca o quis como rei, então ele nunca foi copeiro, ele não participava das reuniões do conselho, ele não tem essa memória ou esse conhecimento. Então isso reflete no posicionamento dele. Nessa parte aí, não estão errando. Eu queria elogiar o ator. Eu acho o ator do Aegon fantástico. Também. Porque ele traz um carisma pro Aegon que não existe nos livros. Né? Tanto é que muita gente está gostando dele. Ele tem já umas 3 ou 4 cenas engraçadas que eu fico rindo só de lembrar. E é graças a ele. Né, Vanessa? Hã? Na série, né? Oi? Ele é bem Não populista entendi. Na série. Ele é o quê? Muito populista, ele agrega as pessoas. Populista. Isso, Aquela sim, figura populista. Extremista. É da bagaceira, pô. Ele é da bagaceira. O Tom Glencairn é muito bom. Ele é muito bom. A gente reconhece um bom ator, pelo menos eu acho isso, né? Já na maneira como ele fala, como ele se coloca. Concordo. E desde a primeira vez que eu vi, que eu escutei o Tom Glencairn falando, eu falei, esse cara coloca um peso nas palavras, e a gente sente direitinho quando ele está tentando falar quando alguém que está querendo se impor, mas escapa ali a insegurança, a covardia, a indolência que ele tem. Ele é um Henrique V ao contrário. Que quando o Henrique V ele descobre que ele vai ter que ser rei por causa da morte do irmão e do pai, e ele é um cara também que vivia nos prostíbulos, vivia bebendo, vivia na zoeira. Quando ele decide que ele vai assumir o reino, ele fala para os amigos dele de bagaceira, a partir de amanhã acabou essa história, mas eu sou rei e acabou a putaria. É verdade. Quando vai ter a batalha, quando vai ter as batalhas, e ele fala, quem estiver roubando os corpos dos soldados mortos, eu vou executar. E os amigos dele de bagaceira, ele encontra roubando os corpos. Ele manda executar todo mundo sem pensar 2 vezes. É o Aegon ao contrário, né? O Aegon, pelo contrário, deixa ali a disciplina e teria que existir, né? E o respeito vai tudo pra, né? Vai tudo, desce junto com a cerveja, né? Com o hidromel. Boa. Mas e aí, Samir, você tá gostando desse Aegon também aí? O que você tá achando dessa... ele é maravilhoso. Essa cena... Aliás, gente, né? A gente pode ter várias questões, mas ele entrega cenas boas, né? O ator, né? A sinergia entre ele e o irmão também é muito interessante. Porque ele volta e meia, na primeira oportunidade que ele tem, ele bulina o irmão. Nossa, sabe numa coisa que eu tava pensando aqui, que tava me deixando... Mas deixou todo mundo chateado, né?
Porque você tem esse cara, esse ator que faz o Eamon, né? Que ele é um cara magrinho, é um cara, né? A Vanessa tá risada. Ela tá dando risada, né? Não, quando eu falo bulinar, Vanessa, eu não falo nesse sentido. A Samira é. A gente já teve um frontal que... Né? Não, deixa eu só concluir o que eu tava falando, que eu acho que a gente tá com algum delay aqui na hora de falar. Mas o ator, ele tá sofrendo bullying muito sério, né, gente? Porque estão fazendo body shaming pra caramba com ele, né? Nessa cena aqui ele faz... E sabe que eu acho que as pessoas estão malucas, né? Porque ele até, eu diria que é um cara até considerado com corpo do que o pessoal acha padrão, né? Vamos botar as coisas aqui, né? É um cara magro e tal, mas o pessoal vai no perfil do Instagram do cara pra humilhar o cara, pra fazer várias comparações tenebrosas, né? E a cena é uma cena legal... E também mostra muito como esse universo ele desumaniza as pessoas, porque ele é desumano, né? Porque ele tem aquele lance de ter aquela mulher em situação de prostituição, né? Ela tá lá e é uma mulher mais velha, parece que foi a primeira mulher que ele transou, né? E ele tem aquele afeto, ficar ali deitado, abraçar ela, conversa com ela e tal, muito mais conversar e abraçar. Só que ele é pego ali no pulo pelo rei e pelos parças, né? Que ridicularizam ele loucamente, né? E ele, pra mostrar que é um cara forte, ele fala, faz o que quiser com ela, não me interessa, né? E eu gosto muito, eu até queria poder aqui dar um valor para a atuação dessa atriz que faz essa mulher, porque eu acho que ela se assenta com muita dignidade ali, sabe? Séria, olhando, né? E tal, entendendo a gravidade do que estão fazendo com ele ali, né? Mesmo que ele não queira aceitar, né? Eu não adianta essa cena. Eu fiquei rindo o tempo todo do Egon quando ele começou a latir. Aqui é Evan Mitchell, não é o nome dele? Pronto. Tava procurando o nome dele, do ator. Gente, eu não... Antes, quem tá vendo a live aí, eu não tô zoando o corpo do ator, a nudez, longe disso. A cena que eu achei mais cômica foi o Egon, porque ele é esse babacão aí, como a gente já falou anteriormente, essa pessoa aí, imatura, né? E ele chega, vê o irmão naquela situação, o que ele faz? Ele vai zoar. E aí começa a latir aí. É uma cena ela tão absurda que ela chega a ser cômica. Eu até fiz uma montagem para minha página onde eu coloco a abertura de The Office logo depois daquela cena, porque é tão assim absurdo que a gente pensa, meu Deus, pra que isso? Que parece The Office. O relacionamento The dos dois é surreal, assim, né? É surreal. Ao mesmo tempo. Desculpa, eles basicamente se odeiam, né? Se não se odiavam, agora se odeiam. Né? Se não se odiavam, agora se odeiam. O Ego não perde por esperar, gente. Mas aí teve um comentário aí no chat, eu não sei quem foi que comentou, que diz que fica claro que os verdes são os vilões da série. Né? Foi o Sanderley Vitalino. Aí foi o Sanderley, né? Tudo bem. Mas o que a gente nota assim, daí vamos falar de vilania, né? Eu volto mais uma vez a falar da relação de afeto que Rhaenyra tem para com os filhos, os Strongs e os Velaryon, por assim dizer, né? Independente deles serem bastardos ou não. E a relação de desafeto que a Alicent tem com os filhos dela. Porque apesar dela sofrer muito pelas perdas que ela está tendo em todas essas tramas e todas essas traições e todos esses assassinatos, você não vê uma relação de afeto direto da mãe para com os seus filhos, que já são grandes, que já são, ou para com seus netos. Você vê a reação dela em relação à tragédia. Ah, morreu o neto. Nossa, fiquei chocado. Quem não fica, né? Mas assim, independente disso, você tem mais uma... Aí eu acho até que é uma questão de roteiro, Marcos. Aí o roteiro que direciona isso. Você tem mais a visão do público preocupada com o relacionamento da Alice em relação ao Criston Cole do que com os filhos dela. Sim. Eu tô errado? Certo, se eu estiver errado, alguém me fale aí. Então, assim... Não, né? Concordo completamente. Essa questão que a gente vê na série
de percepções de vilania dos verdes, a gente não vê nos livros. Né? Porque nos livros, mais uma vez, não existe interação direta dos personagens. É um mestre que narra, é um historiador. Você tem os relatos do Cogumelo, que eu sinto muita falta na série. Eu acho que Cogumelo, eles deviam inserir Cogumelo em alguns momentos cômicos. Baixada das Pulgas seria um lugar perfeito para ele, apesar que ele era da corte, né? Mas ele falar sobre o que acontecia lá dentro da corte é uma coisa que a gente sente muita falta, né? Sim. Mas o que a gente nota na série é uma narrativa que coloca os personagens como vilões, né? Lógico, lógico. Se a gente for ver o perfil dos verdes e o perfil dos pretos, você vai sentir muito mais empatia pelos pretos. Mas eu acho, Samir, acho que completando um pouco isso que você falou, e até eu pergunto para vocês também, porque a série, eu acho que ela tenta fazer um paralelo com a nossa realidade atual. E ela pega os pretos e é um paralelo entre, digamos assim, progressistas e conservadores. Então ela pega esse perfil do conservador e encaixa os pretos ali. É o cara que é o falso moralista religioso. Intensifica, né? Isso, que nem o Pardal, né, no Guerra dos Tronos, né? Eu lembro desse personagem. Esse fica meio a nossa direita conservadora com os pretos e o pessoal mais progressista desculpa, ela identifica a direita conservadora contrário, né? Verdes, exatamente. E nesse sentido ela vilaniza eles porque essa direita conservadora, religiosa, hipócrita, digamos assim, ela faz um papel meio de vilã na nossa política atual, não tem como dizer que não é, e ao mesmo tempo ela identifica os pretos com essa coisa progressista que a gente teria. Claro, é uma identificação que ela não é tão óbvia, mas dá para você fazer essa leitura perfeitamente. E a série a série não deixa de mostrar que apesar, né, da gente se identificar com os verdes, e os verdes representarem um pouco esse progressismo, né, de esquerda, e os pretos do conservadorismo de direita, num cenário de guerra civil vai se ferrar todo mundo do mesmo jeito, né, e tal. Mas ela culpa um pouco, digamos assim, o conservadorismo de direita como sendo o motor da desgraça também, ao mesmo tempo, né, e talvez digamos assim, a dificuldade da esquerda em reagir também, né, e tal. Mas não sei, isso é uma leitura que eu faço, mas pode ser uma leitura minha mesmo, né? O próprio Nito Castilho comentou aqui, acho que até a Rainira sentiu mais empatia pela morte do neto da Alice do que ela. Isso é uma coisa que a gente nota na série. É verdade. Né? Não, e tem uma cena realmente da Alicente com a filha, né? E elas conversando e elas falando assim, a filha, né? A gente lamenta a perda das crianças, mas é tão comum as crianças partirem. Ela até fala assim, ela recorda quando tem o funeral, aquele funeral horrível, né? Aposto que o povo achava que, nossa, morre tanta criança aqui do povão, né? Por que a dela é importante, né? Interessante esse raciocínio que ela tem, né? E a Alicente continua também uma criatura que não consegue abraçar, aconchegar, né? E tal, e a filha perdoa a Alicente. Eu pergunto pra vocês, esse perdão é o quê? Qual é que é? Por que ela perdoa a mãe dela? Ela fala, eu te perdoo, mãe. Perdoa pela falha, né? Antes dela dizer que perdoa a Alicente, ela fala que as crianças são pessoas mais fáceis de irem, né? De morrer, de serem capturadas, frágeis, né? De acontecer esse tipo de tragédia. Então, ela perdoa a mãe dela por estar ali naquele momento onde ela impedia o Criston Cole de fazer o trabalho dele e, consequentemente, o Jaehaerys ter morrido por isso, né? Porque o Criston Cole é o comandante da Guarda Real, ele tinha que estar na guarda. Ele saberia se ele estivesse no posto dele. Ele teria percebido um movimento estranho. Ela perdoa eles por isso, porque ela entende que as crianças são frágeis e eles estavam correndo risco, de um jeito ou de outro.
porque estão em guerras. Eu entendi assim, né? O Marcelo Ribeiro Agora, até pergunta aqui, será que a greve dos roteiristas prejudicou a série? De alguma maneira? Olha! Não, porque também a série é UK, né? A greve aconteceu especificamente... A UK também entrou na greve também, foram solidários. Não sei se fecharam tudo como a galera dos Estados Unidos, né? Estadunidense. Mas aqui, é só uma pergunta que ele fez que eu quis compartilhar com vocês. Mas eu concordo muito com a Vanessa, vamos recordar que eles conseguiram entrar porque primeiro não tinha guarda nenhum. A gente até comentou na época, falou, nossa, não tinha uma porra de um guarda em nenhum corredor, né, e tal. O que aconteceu? Tá jogado as baratas e as traças o castelo, né? A repartição... E a guarda virou uma muleta dos roteiristas, né? A guarda lá tá parecendo qualquer repartição pública. Tá repartição pública. Existe, mas não funciona. A guarda tá parecendo repartição pública de cidadezinha com menos de 5 mil habitantes. Tá difícil lá, né? A questão é, se ele estivesse no posto dele, ele teria distribuído os guardas pelas portas. Mas ele estava fazendo o quê? Ele fazendo batedura, né? Ele estava fazendo batedura onde? Nas portas, nos corredores ali. Mas ele estava onde? Ele estava fazendo batedura aonde? Ai, gente, desculpa. Aí o Egon pergunta, onde você estava? É engraçado, o Egon, onde você estava? E ele, na cama, senhor. Eu solicitei a patrulha da noite. Eu não entendo como que o Egon aceitou isso. Se fosse eu no lugar dele, eu tinha deposto o Cole na hora. Não, tu não serve pra ser comandante da Guarda Real. Sai daqui antes que eu te dê de comida pro meu dragão, seu incompetente, inútil lixo. Ele não depôs do cara, transformou o cara em mão. Piada. Que ele tem pro cara aí sozinho começar a ter manobras militares sem supervisão. Parabéns. Aí, pergunta agora, né? A gente tem essa discussão do conselho, né, gente? Que é uma discussão que é interessante, né? Olha, eu não vou lembrar o nome de todos os personagens, são muitos, mas eu recordo que um personagem da primeira temporada, que eu acho que é o Mestre das Moedas, né? Que é o do cantinho, que é Lannister, não é? Ele é o... Tywin. Ele é um cara... Lannister. Tá, ele é um cara que me parece um pouco coerente, ele tenta trazer alguma discussão, ele fala, olha, não é verdade, aquela batalha foi uma coisa séria, né, e tal, afinal houve muitas perdas dos dois lados, né, e fica aquela discussão. Depois aí o Christian Cole, quando ele resolve falar, né, ele resolve fazer essa estratégia, que ele precisa ir pra Harrenhal, que é pra onde foi o Daemon, né, com o seu dragão, e que de lá ele vai para outra casa para tentar trazer a simpatia desta outra casa para os verdes. Aí eu pergunto para vocês, as pessoas com embasamento do livro, isso daí é coerente, né? Porque me parece estranho, né? Como é que funciona isso daí? Qual que é a importância de Harrenhal? É a importância geográfica, porque ali é um local onde é tipo como quando a gente lembra lá da casa... A casa lá que teve o casamento vermelho, que eu esqueci o nome, né? Que era uma casa fundamental em Guerra dos Tronos devido ao espaço geográfico, né? A Harrenhal é a mesma coisa? Harrenhal, ele é o maior castelo de Westeros. Ainda que o Aegon tenha destruído grande parte dele, ainda sobrou muita coisa. Tanto que, mesmo ele, depois de ter sido queimado pelo Balerion, ainda serviu de casa para muitas famílias. Inclusive, os Strongs estavam morando lá. Porque ele era tão grande que, mesmo com a destruição do Aegon, ainda sobrou muita coisa. E ele fica localizado praticamente como se fosse o centro do mapa. Porque de Harrenhal você vem do norte, acho que pelo Fosso Keren, você vem do oeste, você vem do leste e você vem do vale. É como se ele fosse um centro. E ele é muito grande, então ele comporta muitas pessoas. Ia dar para guardar os soldados, né? Mas ele é devido ao tamanho, então, não tem nada a ver da localização dele. Sim, não, tem a ver sim com a localização. É o tamanho e a localização, porque como eu falei, ele fica ali num ponto-chave onde vários lugares chegam a ele. Quem vem do norte passa por Harrenhal, quem vem do oeste
consegue passar, que vem do leste também, apesar de ser mais difícil, mas dá para chegar. E sim, é por causa disso, porque dá para reunir mais gente e pelo ponto estratégico. Ah, legal. Obrigada. Tanto que Harry, o negro, ele esperava um cerco, né? Ele tava quando o Aegon, o Conquistador, chegou para invadir Harrenhal, ele esperava um cerco e ele estava tranquilo, porque pelo tamanho tinha suprimento suficiente, ele tinha uma forte guarnição, é um dos maiores castelos de Westeros, né, Vanessa? Ele é um dos mais imponentes castelos do Westeros. Só que Aegon falou: não, meu filho, eu vou usar você de air fryer, né? Eu vou chamuscar todo mundo aí dentro. E não ficou ninguém, cara. É uma história interessantíssima que tem esse castelo, né? Tanto que se fala muito dos fantasmas de Harrenhal, né? Que se tornou um lugar... Tem um episódio de Guerra dos Tronos que é The Ghosts of Harrenhal. Uhum. Os fantasmas. Quando a Arya tá lá. É um lugar amaldiçoado, gente. Tanto que quando o Daemon entra lá, ele passa a ser uma das vítimas dessas assombrações, né? Só que, porra, é Daemon, né, cara? Vai assombrar eu ia perguntar justamente isso já para né, vocês, gente. Agora que eu ia perguntar. O Daemon, ele está lá, já estamos em 1h04, tá? O Daemon, ele foi para lá. Obviamente a gente, né, acha interessante, a gente fala, nossa, a gente tem aquela parada lá, aquela discussão dos verdes, e a gente descobre que ele já antecedeu, né, os passos dos caras. Mas quando ele chega lá, ele chega todo sem saber para quem aquele castelão tá inclinado, né, a entender enquanto rei, ou no caso da Rhaenyra enquanto rainha. Só que o cara logo de cara já ajoelha, reconhece a Rhaenyra, e ele continua o Daemon, né? Aquele Daemon marrento, né? Que fala assim, não vou comer a cervilha, não tá envenenada. Ele fala assim, e tal. E tem aquela moça, que eu quero perguntar sobre isso também, que eu acho que é uma das filhas desse Strong, né? Diga. O tio do Larys Strong, ele trata o Daemon por consorte. Ele não gosta nada disso. Verdade. E ele fica pistola. Ele não curte, ele não gosta. No mundo real, a gente tem isso daí, né? Vocês lembram que a Elizabeth, quem é que assistiu The Crown, né? Quando ela casou com Philip, né? O marido dela, que faleceu primeiro que ela, ele exigiu, né? Ele tem a Elizabeth, a que faleceu, a rainha da Inglaterra, né? O marido dela, o finado marido, ele também exigiu um cargo, assim, ele não queria ser o consorte, né? Eles não querem ser o consorte, né? É apenas o consorte. Então, interessante. E é uma coisa que a gente vê na personalidade do Daemon, né? Ele não quer ser apenas o marido da rainha, ele quer ser um cara de conquistas. E eu ainda acredito, eu até falei isso eu até escrevi isso na coluna que eu postei essa semana. O Daemon, ele não é um cara que vai estar confortável com uma coroa na cabeça, que nem Robert Baratheon. Robert Baratheon, depois que ele conquistou a coroa, para ele a coroa não teve o peso que tá tendo pro Aegon, por exemplo. Ele preferia javalis da coroa. Como é que é aquela música? Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é não? É gente fina. Mas e aí, Vanessa? Tuas impressões de Daemon, o nosso demônio de estimação. E a Alice? Rivers. Baseado nos livros, aquela cena ali não existe. O Daemon não cai nos feitiços da Alis Rivers em Harrenhal. Ela não consegue enfeitiçar ele. Então isso que viram na série é uma coisa inventada, é uma coisa nova, né? Então vamos separar aqui os mundos. Não tem sonho de dragão? Sonho de dragão, não é? Não, aquilo ali foi um feitiço da Alis Rivers. Ela é uma bruxa. A Alis Rivers é uma bruxa que faz encantamentos e feitiços nas pessoas. E na série, o Daemon foi vítima desses feitiços. Então ela jogou um feitiço ali e ele começou a ter visões. É como se ele tivesse trancado na própria mente. É mais ou menos parecido que a Agatha Harkness fez na Wanda, em WandaVision, no episódio 8.
ela fez ele, tipo, revisitar a própria consciência. Um feitiço ali, onde ele tá preso na própria mente. Não sei como ele vai sair, porque parece que vai se prolongar o Daemon ali enfeitiçado no episódio 4, pelos teasers, né? Ele aparece ainda daquele jeito em Harrenhal. Mas enfim, acho que pelo trailer que já se passou, a gente sabe que isso é momentâneo. Eu curti a Alice, ela tem uma vibe mesmo de bruxa, de enigmática. Ela é sinistra, né? Sim, e ela vai dar muito ainda o que falar. Eu achei interessante que na hora, Vanessa, agora todo mundo ajoelha, menos ela, né? Todo mundo se curva para ele, ela continua. É verdade. Ela é assim também no livro, essa cena não existe, né? Não é relevante, né? Hein, Vanessa, Rivers, agora eu não me lembro. Rivers não é uma casa. Rivers ele é um... Não, os Rivers são os bastardos das terras fluviais. São bastardos Isso, das verdade. terras fluviais, né? Que é Snow, é Sand, né? Cada, sei lá, cada estilo do geográfico lá do que tem mais é a casa, né? É Snow porque tem neve, é Sand porque tem areia. Tem algum que é árvore? Stone, né? Stones também são... Tem Flowers, que são os bastardos da Campina. Olha, eu gostei dos Flowers, gente. Eu seria Flower, tranquilo. Angélica Flower. Muito bom, muito bom. Esqueci como é que chamam os bastardos do Oeste. Bambus, não são os bambus? Os Stones são os do Vale. São dos são os do Vale. Os High e Alice Rivers, assim... E que é? Hightower, então, é o pessoal que mora na cobertura. Não, são os todos dos Hightower. Brincadeira, gente. Vamos brincar. Deixa eu perguntar. A Alice Rivers, Angélica? Diga. A Alice Rivers, ela lembra muito a Condessa de Sangue, né? Porque a Elizabeth Bartori, né? Ela se banha, no sangue? Porque... não, ela não se banha assim figurativamente. Mas nos livros, o cogumelo, numa das suas, né, numa dos seus relatos assim, bem, né, marcantes, ele jogava esse boato de que ela se banhava no sangue das vítimas de Harrenhal. Olha. Apesar que Harrenhal não tinha muita gente que ia frequentar o lugar, né? Mas ele mas a Elizabeth Bathory também que sequestrava camponês, ela fazia estrago federal, né? Exatamente. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês, que até uma pergunta que o pessoal do chat fez. Vocês acham que o Otto Hightower, essa hora, ele tá indo em todos os mesacasts de Westeros? Gente, vocês viram o ator que ele falou, que coisa linda, dando uma entrevista, ele falou: olha, eu odeio todo mundo, vamos ver todo mundo morrer, que vai ser divertido. Só isso que ele falou. O Rhys Ifans, né? O nome dele. Rhys Ifans. Ele falou assim: vai morrer todo mundo, gente. Vamos se divertir assistindo essa galera. Tudo bem aí, gente? Desculpa. Um comentário? Lembrando que o Matt Smith ele fez o marido da rainha, né? Em The Crown mesmo. Verdade, aí, ó. Tá vendo? Olha, Mariana Lorenzo. Obrigada pela recordação. Eu até coloquei seu comentário aqui. E o cara que fez a coordenação de roteiro desse episódio é o cara que fez a coordenação de roteiro de The Crown também. Agora sim, eu vou deixar assim aqui no ar uma pergunta que eu quero que vocês no chat vocês respondam, né? Isso eu tô fazendo em consideração a série enquanto espectadora da série, porque eu não li o livro, gente. Assim, agora, uma coisa que é incomum, porque no pôster tá as duas rainhas, a Alicente e tá a Rhaenyra. São mulheres que elas não conseguem, parece, impor a sua opinião. Vocês já perceberam, né? Tudo bem que a gente vive num mundo tão machista, parece que lá o machismo graça, como, né? Sempre. Mas o lance é que você percebe que a Alicente não apita mais nada, né? E pelo contrário, o próprio macho que tá lá traçando ela também tá dando uma intimidada nela pra ela calar a boca. E a Rhaenyra, o pessoal do conselho, tem pessoas também que estão sendo ali assertivas, né, com ela, assim, falando assim, faz alguma coisa agora e tal, entendeu? Então você percebe isso, né? Deixo no ar aqui essa pergunta, assim, que é uma coisa meio óbvia, né? E tal, né? Bom,
Duas coisas que eu tenho pra perguntar antes da gente acabar, gente, tá? Que eu quero a consideração de vocês. Uma é aquela parada do voo de dragão, que é uma cena lindíssima, né? Qual é o nome da personagem, Samir? Aqui vê o que... É Baela o nome dela? Não sei, que é tanto personagem que a gente não sabe. É Baela, Goela, Balela, é muita gente. Bela, pronto. A bela montadora de dragões lá que eu não consegui abrir um bloco de nota nesse celular aqui. Mas a questão ela tá voando e tem aquela cena fantástica, que é uma cena bonita, né? Que você vê que ela vê o Christian Cole, que está ali acompanhado, vamos recordar, do irmão da Alicente, né? Que agora ele já se juntou a essa nova comitiva, né? Um cara até muito folgado, e a cena é até uma cena legal, né? Porque o cara fala, a gente vai dormir na taverna. Ele aparece na justa da primeira temporada. Que bom. Não, legal. Botou o cara lá pra ficar falando pra ele assim, mas você é plebeu, hein, mas tu sabe que tu é plebeu, né? Tu tá ligado, né? Você já se lembrou que você é plebeu? Você é um outsider, né? Bom, então, aí a cena eu acho bonita, porque ele tá lá discutindo com o Christian Cole, que tá olhando feio pra cara dele, né? Falando que quer dormir numa taverna. Mas de manhã a gente se encontra, ele olha pro céu. E aí ele vê algo passar por cima das nuvens, né? Ele tem uma percepção, né? E tal, e fala, a gente tá desguarnecido, a gente tá, como é que é? Sem proteção. Em campo aberto. Tá exposto. Isso, exposto. Aí eles veem o dragão de longe, aí aquele corre do caramba, e a gente tem a perspectiva dela também em cima do dragão. E naquele momento, né, muita coisa se resolveria, né? Se esses caras tivessem sido fritos, né, naquele momento, né? E é uma cena que você fica meio frustrado, né? Você fica, porra, mais uma vez em prol até do roteiro, né? Uma né, Angélica? Sei lá, um susto, jogar um fogo na floresta lá, porque dá pra ver pra onde eles foram, né? Bafo, né? Mas a Renira falou que não quer que ataque. Pô. Todo mundo cheio de metal ia queimar a bunda. Mas o lance todo é que é uma cena bonita, né? O que vocês acharam da cena? Samir e Vanessa. Fala aí, minha gente fina. Não, eu gostei. Apesar de não ter a chamuscadinha no rabicó lá do Christian Cole, que ele merece, a gente sabe que ele merece. Gostei muito, a cinematografia tá muito bem feita, a velocidade, tem dinâmica, a entrada na floresta, né? Tudo muito bonito, gostei da cena. Não, tiveram vários, teve um plano sequência interessante, que a gente falou meio de passagem, mas eu acho que aquele plano sequência daquele cara que fica falando lá na adega, lá na taverna, que ele é irmão do Viserys, né, e tal, ele é irmão do Daemon, né, qual é o nome dele? É Yuf? O Ruf, né? Que aí mostra aquele plano sequência, ele chegando, falando com todo mundo. Então, ele é um dos sangues do dragão, entre aspas, né? Mas e aí? Mas esse cara, uma pergunta muito importante, se é spoiler, não sei, mas falem. Esse cara vai ter relevância na história? Porque eu presumo que ele deva ter alguma relevância. Vai ter, Vanessa? Olha, tem os dois lados da guerra, né? O time verde e o time negro. Eu sou o time preto. E é com muito desgosto que eu tenho que dizer que o Wolf tem um lado, sim, crucial, vamos dizer assim, para a história. Se eu falar mais, vai ser um spoiler pesadíssimo. Mas... Wolf, o vereador. Vereador? Por que o vereador? Se você é verde, você vai gostar dele em algum momento. E se você é preto, você vai desgostar dele em algum momento. Tá, fiquei muito curiosa. É a única coisa que dá pra dizer. Opa, então... Se eu falar mais é spoiler, gente. Então não dá. Certo, não, tudo bem. A gente percebe que ele fica lá falando orgulhosamente, né? Olha, na verdade eu sou parente dos fulanos, mas quando entra lá quem seria inimigo dele... Ele seria um irmão bastardo de Viserys, né, Vanessa? E do Daemon. Olha, ele fala que é tio da única rainha chamada Renira, né? As sementes de dragão, essas principais que conseguem domar os dragões ali que estão sem montadores, a gente não sabe ao certo nos livros, não fica claro de quem eles são bastardos.
claro, a série deu um norte para as pessoas que estão assistindo, né? Eu entendi que eles escolheram o Balon, mas podia ser o Aemon, podia ser o Jai Harris, podia ser bastardo de um bastardo do Maegor. O Maegor teve centenas de amantes de mulheres. Eu acho que o Maegor é um dos Targaryens que mais teve bastardos. Tanto que ele é conhecido como Maegor o Furunfador, né? Por sinal. O Cruel, o de 1000 esposas. Então, podia ser de qualquer um, porque em Pedra do Dragão, os Targaryens eram vistos como deuses, por eles serem montadores e terem a aparência que é descrita nos livros, olhos púrpuras, cabelos platinados, uma coisa linda. Então, muitos senhores, eles davam as noivas, né, que iam se casar, eles davam a primeira noite delas para os lords de Pedra do Dragão. Os que nem no de Coração Valente, lá que tem o Prima Nocte. E aí, muitos bastardos nasceram disso. As sementes de dragão, em Pedra do Dragão, eram vistos como pessoas boas, entendeu? Ganhavam presentes e tudo, porque para eles era uma honra ter o sangue Targaryen correndo nas veias. Então, tem muitos bastardos por aí, entendeu? Entendi. Então, não dá para dizer ao certo de quem eles são, né? Mas eu entendi, a série dá um norte para as pessoas que não assistiram, que nem você, né? Então, pode ser. O Ulf pode sim ser filho do Balon, ser irmão bastardo do Viserys e do Daemon. Pode ter sido bastardo do Aemon. É como eu falei, tem muitas opções. O Adam... eu presumo que ele apareceu por algum motivo, né, Samir? Não é à toa, né? Porque... vai pipocar muito bastardo ainda. Ele e o Rui... Oi? Pode falar, Vanessa. Não, é que o Ulf e o Hughie, né? Ele aparece também, né? Ele é o ferreiro que vai lá pedir uma verba pro Aegon e tem a esposa e a filhinha doente. Também vai ser relevantíssimo na história. Eu já percebi que vão dar uma motivação muito diferente para algo que ele vai fazer, que muitas pessoas vão gostar e muitas não vão gostar. Opa. Mas tem todas as sementes de dragão têm grande relevância nessa história, é o que dá para dizer. Muito Isso bom. É interessante, porque em Guerra dos Tronos, principalmente na série, principalmente, o plot dos bastardos também foi explorado e depois foi abandonado num certo momento, né? Se desinteressaram e espero que aqui não, né? Pelo que a Vanessa está falando, não. Aqui a coisa vai realmente redundar numa importância mesmo para a continuidade da história. E essa questão dos montadores do dragão, ela chama a atenção da Rhaenys, né? Com o Corlys Velaryon, naquela conversa que eles têm, muito romântica. Cara, eles são um casalzinho show, né? Os dois, né, meu? Cara, desculpa o palavrão, mas olha, que casal lindo, porque olha, a cumplicidade que os dois têm, né? Tanto na cama quanto nas discussões. O pessoal fez até uns memes, né, Samir? O reino todo pegando fogo, os dois, só lá junto, rally rola. E já se alinhando, porque eles têm essa percepção, enquanto tá todo mundo lá preocupado consigo mesmo, preocupado com vingança, o casal, eles já estão se alinhando porque eles sabem que quem vai montar o dragão tem muita chance de morrer. Então, quem que vai ser o senhor de Derivamarca? Quem que vai ser o consorte dos Targaryen? Quem que vai subir ao trono com o próximo Targaryen que sobreviver? Porque Aegon, com essa empolgação toda dele, porque eu sou magnânimo, daí os parceiros falam, Aegon, magnânimo, pois sou mesmo. Não vai dar bom. Não pode terminar essa live, viu, gente? Sem a gente falar... Não tem como. Tudo indica que alguma coisa vai dar de errado. Perdão. Então, a Rhaenys, junto com o Corlys Velaryon, eles já se preocupam ovos de dragão, sucessão, quem vai ser o senhor, coisa que Rhaenyra não tá... ela tá tentando se preocupar, mas ela tem um monte de coisa na cabeça para se preocupar. Vou pegar o gancho aqui, Samir.
não conseguem nem se coordenar no papo entre eles. Fale, Angélica. Não, porque... Não, desculpa. Só para aproveitar, a gente não pode esquecer, senão o pessoal fica bravo com a gente. Tem uma coisa que aparece, é porque a Rhaenyra manda a Baela, né? Embora com as crianças, com 3 dragões, para poder fazer ali uma troca, né? Para arrumar um exército com outra pessoa. E aparecem os ovos, né? Isso daí trouxe muito burburinho na internet, porque o pessoal falou que a diretora, ela confirmou que sim, são os ovos ali que a Daenerys vai depois chocar, né? Porque a palavra é essa, né? Ela choca, né? Os ovos, né? E aí, são cenas interessantes nessa daí. Eu quero trazer essa conversa, porque depois eu já vou pro final, para as cenas finais lá da Septã Mordane. Não, a Rhaenyra Septã lá, a Rhaenyra evangélica lá, sei lá, freira. Então, perguntar para vocês... Rhaenyra. Oi? O que é? Evangelira, pronto. Desculpa, mas... Vanessa, vamos chamar a Vanessa aqui para falar também. Vanessa, e aí, essa parada da Baela, o pessoal fala que tem muita importância, é uma cena que tem muita relevância, inclusive pro final da história, que claro, a gente não vai falar, né? Mas todo esse esquema dela levar os ovos, levar as crianças, né? E sair do meio da contenda, né? E para outro lugar. É um papel relevante, por mais que muita gente, né, não pense desse jeito, mas é como se fosse um backup, a Rhaenyra ali no vale. Porque, se morrer todo mundo aqui, vai sobrar quem? A Rhaenyra tá lá pelo menos, né, para dar continuidade. E isso acontece nos livros também. Então, o caso... Aliás, eu falei ovos, errado, né? Eu chamei ela de Baela, é Rhaenyra, né? Desculpa, gente. Rhaenyra. No caso, os ovos... As gêmeas dragão, pô. Os ovos da Dany, até então, a teoria mais forte é de que eles eram da Dreamfire, que é o dragão da Helena, que haviam sido roubados muitos anos antes da dança por uma mulher chamada Elissa Farman. Ela era amante de uma das irmãs do Maegor, que acabou fugindo com os ovos pro outro lado do mar, lá para Essos, e esses ovos se perderam e foram até chegar na Daenerys. A questão aqui... né? Isso, a questão aqui. Eles alteraram, né, a maternidade dos ovos para Syrax. A Syrax é que vai ser a mãe dos filhinhos da Dany. Mas uma coisa que eu acho que vai ser o ponto absoluto, que vai ser a mesma coisa, é que esses ovos vão ser perdidos. Esses ovos vão ser perdidos no evento da Goela. O Samir sabe desse evento aí, né, da Batalha da Goela, né? Que acontece aquelas coisas lá. Ah, Jesus. Meu Deus, enfim, eu acho que vão perder os ovos ali e vai sobrar só o 4º ovo, que é o ovo do Príncipe Viserys. Porque é canônico na história. Esses ovos vão passar de mão em mão, vão petrificar, e quando chegar na mão certa, que é a Daenerys, eles vão ganhar vida, como todo mundo sabe. Eu achei bacana, sinceramente, porque a descendência da Daenerys é a Rhaenyra e o Daemon. Lá vem do sangue deles. Então achei bacana. Ah, legal. Tem sangue dele. E vocês gostaram, Samir, Marcos? Foi meio que um spoiler, né? Não, tá tudo bem. Eu, por mim, escutava todos os spoilers. Eu só tô respeitando o chat. É válido. Né? Esses links que eles fazem para conectar, tem links no roteiro que funcionam. Esse é um deles que funciona. Né? O que vai acontecer lá na frente na Batalha da Goela, o que vai ser feito no roteiro, ainda não sabemos, então não dá para comemorar tão já. Mas enfim, algumas muletas, como a adaga, meu Deus do céu, toda hora tem que ter essa bendita dessa adaga, toda hora tem que estar falando dessa adaga, toda hora tem que estar falando dessa visão do dragão, toda hora tem que estar falando dessa profecia. É uma muleta
Tem outra narrativa. Que eles já se apegaram a isso, eles acham que o público depende disso, quando na verdade, se você escreve bem a história, o público não depende disso. O público depende de uma história bem escrita, uma história bem contada. E o que o Felipe falou no programa passado, né, Marcos? Congruência, né? Uma história congruente, né? Não tem incongruências, que não seja uma luta de saltimbancos, que nem foi Arik e Eric, que no final tirou toda a dramaticidade, né? Porque muita gente achou que lá uma palhaçada. Teve gente que ficou emocionado, teve gente que não comprou o embate dos dois. Por causa do quê? Por causa de incongruências do roteiro. Né? Então, assim, aí a gente fala da cena final lá, Angélica. Aquela daga tava com a Alice de novo. Pra quê, gente? Aquilo, de novo. A ela daga... ia esfaquear a Rainha? Não ia. Então não precisa da daga, porra. Desculpe. Não precisa da daga. Né? É verdade. Usa um outro diálogo, né? Manda um Dracarys. Todo mundo quer ouvir um Dracarys. Quantos episódios já não ouço um Dracarys? Concordo. Não, e assim, a cena final, pra mim, foi frustrante, assim, é uma cena bonita, eu gostei de todo o negócio da Amisária, né? E tal, ela vira uma espécie de conselheira e tal, da Rhaenyra, eu gostei daquilo. Dela chegar e falar, ninguém olha pro rosto das mulheres comuns, né? E aí a Rhaenyra coloca aquele visual lá de não sei se é Septã. Aquele é Septã, né? Septã. Aliás, gente, porque nas casas de Westeros... Não, isso que eu ia perguntar. Nas casas de Westeros costumam ter Septã. A Rhaenyra não tem Septã porque ela manda a menina... com os filhos e o caramba, por que não manda junto uma Septã? Porque ela não é Septã, né, a menina, né? Fiquei até me perguntando sobre isso, mas aquelas cenas finais, assim, aquele diálogo que me parece que a série quer pontuar esse diálogo como olha, é esse o momento que vai ser o último momento que as duas vão se conversar antes de uma grande, grande, grande tragédia. Então presta atenção, olha só, esse é o momento aqui, é o point of no return, né? Que você tem aqui duas pessoas que se amavam, depois começaram a se odiar e se tornou irreversível até uma simples conversa, né? Aonde tem aquele ruído de comunicação, o Viserys ficou contando uma historinha, a Rhaenyra chega e fala assim, ele falou que ele contou a história Canção de Gelo e Fogo? Pô, ele não tava falando pra você, ele tava contando uma historinha, né? Aí você percebe que o ruído de... Eu acho, eu falei pro Marcos, e é muito óbvio pra todo mundo, que claro que ela prefere acreditar no que ela mais deseja, né? Claro que ela vai falar que, não, ele falou pra mim. Ele falou, eu não estou mentindo, eu sou uma pessoa pura, estou mentindo. Só que ela quis acreditar no que é mais conveniente, a Alicente, né? Então, o que vocês acham dessas trocas finais aqui, antes da gente ir para as notas, né? Que a gente dá umas notas brincalhonas, né? E depois encerra nosso programa. Começando por você, Vanessa. O que você achou desses diálogos, da construção disso nessa trama da série? Você tá no meio de uma guerra sangrenta, você tem que reunir exércitos, você tem que proteger seus aliados, você tem que ter cuidado consigo mesma e você tem que se preocupar com os dragões que estão sem montadores. Aí o que a Rhaenyra pensa? Vou lá encontrar a Alicente e falar pra ela, não, pô, a profecia sou eu que tenho que cumprir a profecia, mulher. Eu achei isso assim tão... parece comédia. Eu não curti, não. Teve gente que gostou. Eu não gostei, porque a essa altura do campeonato, do que vai adiantar? Não vai adiantar nada. O que a Rhaenyra queria? Que a Alicente saísse dali e falasse pra todo mundo parar a guerra, pros exércitos voltar, pra todo mundo se ajoelhar pra ela? Era isso que ela queria que a Alicente fizesse? E a Alicente? Que a Rhaenyra fosse em Pedra do Dragão, mandasse todo mundo pra casa, que ela ia se render? E aí? E as mortes? Não vai rolar, e a galera. raiva que, não vai rolar. E a raiva que tá todo mundo sentindo. Isso não existe. Então, foi uma coisa desnecessária. A gente vai ver isso, como foi desnecessário. E
meio que expõe a estupidez que causou uma guerra sangrenta, porque explanou que foi um mal-entendido, que uma entendeu uma coisa, né, que não era, e a guerra não... de novo volto, né, a frisar que tem que separar os mundos, porque nos livros é completamente diferente, a Alicente é completamente diferente, essa daí é mais molenguinha, né, então basicamente, o que é que aquela cena quis dizer? Olha, tu entendeu errado, não era o teu Aegon não, que meu pai tava falando, pô, era outro Aegon, a herdeira sou eu, foi isso que se resumiu esse diálogo, e acabou nisso. Entendi. E olha como é fácil entrar, né? Em Porto Real, ninguém reconheceu a Rhaenyra. Olha o risco que ela se expôs se por acaso o Criston Cole tá ali, por exemplo. Né? Então, são essas coisas assim que não faz sentido. Mesmo pro que a série quer contar. Não tem como. Ninguém em sã consciência, na vida real, se por acaso acontecesse, né? Ah, se fosse eu ali. Ninguém ia agir assim. Ninguém. Ah, legal. E é isso. Nota dó. Boa, boa. Você, Samir? Desnecessário? Pra quê? Né? A Vanessa já falou tudo. Tipo, é uma sangria que não vai atar. Vai reatar. Não tem. No episódio passado, o Aegon, ele já declarou a guerra, gente. Ele como rei em cima do trono de ferro já disse: eu declaro guerra, para mim já deu, chega. E eu até comentei, eu até escrevi lá na coluna que a partir do momento que o Aegon declara guerra, ele faz um favor para os nobres, né? Ele faz um favor para todos os nobres, tanto do lado dos negros quanto do lado dos verdes, de acabar todos esses assassinatos dentro dos corredores dos castelos e levar a guerra pro popular, pro populesco, pros plebeus, pros soldados, entendeu? Pros dragões, né? Então, depois de tudo isso feito, a Mysaria, porque isso daí foi conselho da Mysaria, né? Sim. Mysaria agora é a nova mão da Rhaenyra, pelo visto. Ou a conselheira, né? Qual que é o papel da Mysaria? Ela é a mestra dos sussurros, como é o Larys Strong é? Pode ser. Ela né? é a mão? Ela é? Qual que é o papel dela? Ela foi é alguém que perdeu o barco? Tá. Né? Ela foi alguém que perdeu o barco e pediu uma vaga lá no conselho, né? Assim, o papel da Mysaria ficou meio, para mim não ficou muito claro o que ela está fazendo ali. O conselho da Mysaria para mim não adiantou de nada, para a Rhaenyra também não adiantou de nada. A Alicente ficou com aquela cara de taxa, tipo, então não é o meu filho? Porra, mas bem que eu desconfiei mesmo. É aquele guri totalmente irresponsável. Menino rei, que só quer saber de putaria, não podia ser o escolhido. Porra nenhuma. Não, gente. Não faz sentido nenhum, entendeu? Parece que os showrunners, eles querem justificar todos os acontecimentos, todo momento, toda hora. Não precisa ficar desenhando as coisas. O público é inteligente. O público ele vai. Você está achando que tem muito didatismo, é isso? Demais, excesso. Tá. Essas muletas narrativas, entendeu? Esses ecos, esses. Como é que a gente fala em francês? Esses déjà vus, né, visuais. Adaga, déjà vu visual. Rhaenyra conversando com Alice. Tem uma expressão disso em roteiro. Como é que é, Marcos? Retcon. Retcon, exatamente. A Alice rezando para todos os deuses porque tem 225 velas. Para quê? Sendo que você poderia desenvolver outras narrativas, outros diálogos, mais 20 segundos de batalha não ia fazer mal para ninguém. Mas é dinheiro, né? Muito dinheiro, que envolve, né? A série tem grana. Eu acho assim, foi desnecessário. Teve gente que gostou?
Cara, se vocês gostaram, ótimo. Porque não tem que agradar somente a mim. É, claro. Não, eu acho que a série, isso daí é uma coisa meio óbvia. Não é para agradar só quem lê o livro, tem que agradar quem tá acompanhando só o audiovisual, né? E tal. Tem que ter uma coerência. Vários diferentes. Então existe essa dificuldade na televisão, no cinema, de que você não pega um nicho só. Você pega o leitor, você pega o espectador de primeira viagem, você pega o espectador experiente. Mas assim, esse tipo de narrativa para mim não serve. Não serviu para elas, porque não levou elas para lugar nenhum, porque vai para guerra do mesmo jeito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês rapidinho. Estão ouvindo um barulho de fundo bem alto? Angélica, ouve. Mas como que ela vai voltar para casa, Rainira? Não pensam na saúde dessa menina. E se ela encontra o Paulo, como a Vanessa falou, o Marcos falou, vocês falaram? Eu já nem sei mais quem que falou. Tô nervoso. Eita! Desculpa. Não fica nervoso, meu amigo querido. Não fica nervoso. É um nervoso bom. Um nervoso bom, né? Ah, que fofo. Tá bom. Tá, vamos lá, se caminhando pro final. Marcos, sua opinião da cena final aí, vai, antes das nossas começar as nossas notinhas. E o povo do chat já tá dando, hein? Eu pego um pouco do que a Vanessa e o Samir disseram, porque... Mas é meio isso, são duas pessoas que estão procurando uma espécie de viés de confirmação tardio. Digamos que a fala final do vídeo do Zé, cada uma, principalmente a Alicente, no meu entender, interpretou segundo a sua conveniência. É como vocês já falaram, enquanto que o cara trabalhou durante boa parte do reinado dele para viabilizar a sucessão através dessa filha, e se algo que ele falasse no leito de morte, já com o cérebro meio cozido, né, pela doença, ia mudar alguma coisa que ele demonstrou ao longo da vida inteira, ao mesmo tempo, como também falou, mesmo que no final ele tivesse dito alguma coisa lá no leito de morte, todo confuso. O fato do filho da Alicente ser visivelmente incapaz para o cargo não contaria também para ela falar, não dá para o meu filho. Mas a Cersei também teve um filho incompetente e enfiou ele no trono, né? Então... Esse viés de confirmação que elas tentam discutir ali é algo para convencer a si mesmo de que tem algum propósito maior do que meramente o jogo de poder do qual está disposto a sacrificar a vida dos outros, principalmente por ele, né? Mas elas enquanto personagens que são dúbios, né? Elas também querem esse viés de confirmação e é uma guerra semântica também, né? Como se na verdade a última vontade do rei fosse fazer alguém desistir das suas ambições, né? A verdade é, se a última vontade do cara tivesse sido pronunciada e não condissesse não fosse condizente com a ambição de alguém, a pessoa ou mentiria ou omitiria até o fim que ele falou. E a guerra aconteceria do mesmo jeito, porque já havia, inclusive, forças ali prontas para questionar a sucessão da Rhaenyra, que ele, na verdade, não teve habilizar ao longo de 20 anos da vida dele, né? Não foi em um momento ali do morte, né? Entendi. Muito bom, muito bom. Ó, da minha parte, só para fechar, para a gente poder ir para as notas, eu, enquanto, assim, audiovisual, eu achei a cena fantástica, uma cena bonita, bem feita, entendeu? Mas eu não posso deixar de concordar que me parece incoerente também. Esses personagens que eles têm dentro das narrativas, essas indecisões, eles protelam muito, a gente sabe o desfecho. Nunca é bom. Nunca são desfechos bons. Então, infelizmente, acho que a Rhaenyra, ela se encaminha para isso, né? Ou a história. Mas vamos lá, que a gente ultrapassou muito o nosso tempo de live devido a problemas técnicos. Então, eu vou pedir aqui agora, nesse momento, para... nossa, tá um barulho muito alto de fundo. Muta teu microfone. Né? Muta teu microfone aqui um pouco, Vanessa. Deixa eu ver se é ela. Acho que deve ser televisão, alguma coisa, né? Mutei teu microfone, Vanessa. Depois eu desmuto. Agora, no final, a gente sempre faz umas notinhas engraçadinhas. E é uma brincadeira nossa, a gente gosta de fazer isso, já fazia muitos anos atrás. E eu vou começar aqui pedindo pro Marcos dar aqui a nota dele pro episódio. Qual que é a sua nota, Marcos? Eu vou dar 7 adagas que aparecem o tempo todo, em qualquer lugar, a qualquer hora.
Certíssimo. Muito bom, muito bom. E você, Samir? 7 Alice River inspirando o cabeção do Daimon. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver a Vanessa. Vanessa, pronto. Qual seria a sua nota engraçadinha? O que é que você tem? 3 copos do vinho que o Aegon bebeu antes de latir pro Aegon. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, eu vou dar o aqui... O Aegon que merece. O Aegon, né? Vamos lá, eu vou dar aqui 7 dragões que não queimaram o bumbum do Christian Cole, né, cara? Porque, porra, ficou devendo, gente, ficou devendo. Agora, deixa eu dar as notas aqui da galera aqui do chat. Sempre o pessoal colabora, né? Vamos ver as notas de vocês aqui que são engraçadas. Vamos lá. Tem muito comentário, gente, de vocês aqui. Eu vou acabar mandando mais beijos que lendo todos os comentários, né? Alguns eu coloquei na tela, vocês viram, né? Vamos lá. A Mariana Lorenzo dá aqui 7 alucinações do Demon. Boa, Mariana. Boa, Mariana. Eu não tinha visto isso. O pessoal tá colocando as notas aqui. O Vinícius falou que o final foi bem novelão. Mais novelão que as novas novelas da Globo. Faltou um freeze frame na cara da Renira, depois tocando um Kuduro. Bem Avenida Brasil. Ele falou que é 10-10. Mas aí ele falou depois assim que eu dou 8 bolas do Emonde. Porque as bolas realmente apareceram no episódio. O Marcelo Ribeiro fala assim, dou 7 aulas de atuação Wolf Maia. Wolf Maia, gente. Esse é das antigas, o Marcelo, que nem eu. Nossa. Mas o Wolf Maia é bom, cara. É bom, né? O Jadir Corrêa fala assim, eu dou 7 olhos arrancados por corvos. Gente, teve uma cena angustiante de corvo pegando, né? Sempre me lembra aquele ditado, cria cuervos e te sacarão los orros, né? Pra falar pra você tomar cuidado com as pessoas, né? O Newton Castilho fala assim, 7 alicentes velha da praça ouvindo Viserys. Meu Deus, entendi, alicente assim, o quê? O quê? O Aegon tem que ser rei. Quem? O meu filho tem que ser rei, né? Algo assim, né, ô Newton? Entendi tua sacada. Foi muito boa, Newton, muito bom, muito bom. Gente, eu quero mandar uns beijos aqui, depois eu vou me despedir da turma aqui, mas eu vou deixar a Vanessa até falar de onde ela é direitinho, fazer o jabá dela, que não deu nem pra gente fazer isso, né? Devido a tanto problema técnico, mas eu quero deixar uns beijos aqui pra todo mundo. Querido Newton Castilho, beijoca pra você. Diego Falabella, Ramon Nunes, deixa eu seguindo aqui, gente. Vinícius Barbosa, que tá sempre conosco. A querida Chloe, 1234H, que sempre também vem com a gente aqui. O Marcelo Ribeiro, boa noite, Marcelo, obrigada por ter aparecido. Deixa eu ver, não sei se eu já falei, mas Ramon Nunes também apareceu aqui. O nosso amigo querido, Thiago de Lima Castro, eu sempre falo dele assim, né, gente? Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é muito amado, o Thiago de Lima Castro. A Mariana Lorenzo também apareceu aqui para dar opiniões. Depois sai o podcast, gente. Depois não tem problema, vocês podem também falar no podcast. O Jadir também apareceu aqui. Cine Mundo Afora também. Cine Mundo Afora, que tá sempre com a gente, inclusive na live. Amanhã tem live, gente. Nós começamos atrasado nossos trabalhos da semana, né? Mas amanhã, quarta-feira, também tem live, viu? Apareçam por aqui. Vamos lá, terminando aqui, deixa eu ver. Vinícius Barbosa, o Sanderley Vitalino, que sempre aparece com suas opiniões né, interessantes, assertivas, aqui no nosso chat. A gente gosta disso, né? Deixa eu ver se é isso, gente. Seu Newton Castilho também, né, querido? Né, que esteve conosco aqui, o Júlio César, o Jadir, eu acho que eu já mandei abraço pro Jadir, mas de novo, o Júlio César apareceu aqui para falar que tem que sobrar dragão, o dragão da Raena, o dragão Manhã. Aí você me pegou, porque eu não sabia nem que tinha um dragão chamado Manhã, mas já deu abertura para um dragão tarde e um dragão noite, né? Isso é bom, isso aí, né? Mas é isso, gente, muito obrigada por mais uma live. Eu quero pegar esse momento aqui para apresentar para vocês a Vanessa, que veio colaborar com a gente. Vanessa, quero que você fale do seu trabalho, tá? Você pode, por favor, explicar onde o pessoal te encontra? Só procurar, que nem eu botei aqui no meu nome, não sei se aparece para vocês, time Daenerys Brasil. Eu já estou aí há mais de 8 anos nas redes sociais, com esse nome, com essa rede social, com essa página de fãs, né? Uma comunidade para os fãs da Mãe dos Dragões, Calice,
E também a Casa Targaryen, o Universo de Gelo e Fogo em geral. Tô no Twitter, Instagram e no TikTok. É só procurar por esse nome que vocês vão achar lá. E eu tô sempre postando, gente. Ai, obrigada. Também a gente tem até um blog, caso vocês queiram se aprofundar. Tá tudo lá nas redes sociais. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar tudo na descrição, vou atualizar a descrição aqui do YouTube e eu coloco na descrição do podcast também, tá? Então, poxa, obrigada, Vanessa, por você aparecer, pela sua paciência, né? Às vezes dá tudo certo e tem vezes que fica dando problema técnico. Hoje foi uma dessas noites, né? Mas obrigado, eu acho que deu para todo mundo entender, acompanhar. Muito, muito obrigada, Vanessa, de coração, tá? Agradecer também aqui ao nosso amigo Samir, querido Samir. Fale aí aonde as pessoas encontram essa pessoa incrível que é Samir. Então, quem não me conhece, meu nome é Samir, né? Sou aqui de Antonina, litoral do Paraná, pertinho da Praia da Penha. Trabalho na Prefeitura Municipal de Antonina e sou, além de técnico de enfermagem, também sou terapeuta em medicina chinesa com Qigong renovado para a saúde. Temos um projeto social de Taekwondo em Morretes, Antonina, né, onde a gente atende mais de 200 crianças. Também tem escolinha de futebol. Também trabalhamos com kickboxing, artes marciais em geral. Sou um dos administradores do grupo Artes Marciais e Suas Filosofias, onde a gente debate tanto as artes marciais quanto suas filosofias, ou seja, o nome já diz tudo, né? E, como a Vanessa falou, a gente está aí nas redes sociais, né? Eu sempre estou lá incomodando no Roldor Cavalo, sempre estou incomodando lá no Daenerys Brasil. Às vezes, né, Vanessa? Lá eu não incomodo muito, né? Imagina, ele é um fofo, né, Vanessa? Imagina. Né? Sempre que eu posso, eu estou incomodando alguém, tá? Além de trabalhar na UBS do Barigui, né, que é o posto de saúde onde eu atendo lá, à noite eu atendo as práticas de Qigong nas terças e nas quintas, e nos sábados eu atendo às 8, às 9 e às 10 da manhã. Então, se vocês, porventura, vierem para o litoral do Paraná, passarem em Antonina, virem comer o nosso barreado, venham para a UBS do Barigui, porque ela está aberta para todo mundo. Venham. Se comer um barreado e der uma dor de barriga, aparece lá no BS, nessa brincadeira. Venha que a gente vai dar um jeito também, né? Nem que eu tenha que emprestar o banheiro aqui da Tô brincando, hein? Não tem problema, empresto mesmo. Mas a gente dá um jeito, tá? Fiquem todos com Deus. Obrigado, Angélica. Obrigado, Marcos. Obrigado, Vanessa. Imagina, muito contente de ter Vanessa com a gente aqui. Finalmente, a gente tava torcendo, certo, né? Vanessa. Tomara que se repita, hein, Vanessa? Vou ficar torcendo pra você conseguir de novo, né? Esse horário é bom pra mim. Eu consigo nesse horário. Eu posso estar aqui, se vocês quiserem. Tá bom, muito obrigada, muito obrigada. Aí, tá perfeito também. Tá ótimo. Agradecer também ao parceiraço aí, o Marcos Noriega, né, Marcos? Quer deixar um recadinho no final? Feliz de poder estar aqui hoje conversando sobre o episódio com o Samir, com a Vanessa pela primeira vez. Seja muitíssimo bem-vinda. Gostei demais da participação de você. E estamos aí. Obrigada. Amanhã estamos aí de novo numa outra live, né? Sobre outros assuntos. Né? Exatamente. Amanhã é cinema. Vamos falar de cinema. Poxa, obrigada a todos. E, claro, agradeço aqui, eu que sou a host desse podcast, e tento ser a pessoa que mexe com a questão técnica aqui, né? Agradeço a presença de vocês, muito obrigada, espero que vocês continuem nos acompanhando. Faltam poucos episódios, essa temporada é curtíssima, né? Só 8 episódios, então logo mais a gente vai pro 4º episódio, já vamos chegar na metade da temporada, né, gente? Mas eu venho aqui também convidar vocês... Metade, né? Isso, vamos convidar vocês aqui também para conhecer o nosso trabalho... Falando de cinema, né? A gente trata de cinema alternativo, séries clássicas. A gente tem... Recentemente, a gente publicou 2 programas maravilhosos. Um sobre aquele filme clássico Mensageiro do Diabo, que é o único filme dirigido pelo Charles Laughton, que é um ator que ele recentemente... o pessoal recordou o aniversário de 120 anos do nascimento dele, um ator clássico incrível. E também fizemos aí um podcast de playlist num projeto muito querido, que é o Masmorra Listen, sobre O Corvo. Sabe o filme O Corvo? Maravilhoso, que vão fazer remake. Em 2 partes, né? Fizemos em 2 partes, que ficou enorme, ficou gigante, mas o papo ficou ótimo, ficou dinâmico. Então vai lá, escute, tá, os nossos podcasts. E venha toda quarta-feira nos acompanhar nas nossas lives, é a maneira como a gente se aproxima, né, dos nossos ouvintes, leitores, tá? Se puder, nos apoie, inclusive financeiramente, a gente pede ajuda,
porque nós pagamos nosso site, pagamos para manter o podcast no ar, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com e a gente também tem um apoio mensal que é no Apoia-se, tá? Vai ficar na descrição. E com isso eu deixo um abraço muito gostoso, muito apertado, e a gente se encontra no próximo programa. Na verdade, a gente se encontra amanhã, para quem aparecer aqui às 9 horas da noite, tá bom? Beijo para vocês, até, gente, falou!